Nos embalos do sábado à noite, a gente reúne a família para um bom papo. E quem vai comandar esse agito chega chegando. Lá vem ela. Boa noite, Amanda. Oi, gente, muito boa noite. Sabadão por aqui, você é meu convidado, minha convidada muito especial. Avisa todo mundo que nós estamos chegando com um programa lindo hoje, cheio de emoção, de dicas, de histórias, de fé, de superação. Hoje nós vamos falar de maternidade, mas de uma maternidade um pouco diferente, da luta e da garra das mães atípicas. E aí a minha reflexão para você diz mais ou menos assim: a mãe na sala de espera. Enquanto tantos vêm e vão, enquanto a manhã passa, o almoço atrasa, essa mãe espera. Espera no trânsito, dentro do carro, em uma sala de terapia cheia de cadeiras e com o coração cheio de esperança. A mãe espera o filho falar, espera que o problema de comportamento diminua, espera a resposta do plano de saúde. A mãe espera enquanto comemora cada pequeno aprendizado. Espera com amor e aprende o quanto extraordinária é uma simples conquista. Espera enquanto luta e estimula e entrega parte do seu coração todos os dias para o terapeuta. Meu salve e respeito a todas as mães, principalmente as mães atípicas. Sabemos exatamente o que é isso: a luta, a entrega, o tempo, a responsabilidade e o amor. Um amor que só as escolhidas conhecem. Bem-vindos. A primeira convidada é neuropsicóloga, tem 14 anos de experiência. Seu trabalho se destaca pela qualidade, excelência e simplicidade, tornando dicas acessíveis a todos. Bem-vinda, Paula Frati. Boa noite, Paula, tudo bem? Boa noite. Obrigada por estar aqui com a gente, viu? Bem-vinda ao nosso programa. Ela é graduada em Comunicação e Marketing com especialização em Neurociência, voluntária em causas de inclusão social, compartilhando as suas vivências como mãe atípica do Luiz, que tem 11 anos e tem paralisia cerebral. Carol Viola, seja bem-vinda. Boa noite, Carol, tudo bem? Boa noite. Prazer te receber, Prazer viu? É todo meu. Obrigada por estar aqui, compartilhando um pouco da sua história com a gente. Olha, ela passou por todos os processos de uma mãe. Ao descobrir autismo na sua filha mais nova, buscou rapidamente entendimento sobre o assunto, sobre o autismo infantil, se especializou como assistente terapêutica e hoje está aqui para compartilhar um pouco de tudo isso com a gente. Bem-vinda, Raiane Reis. Tudo bem, Raiane? Como está você? Bem-vinda, viu? Obrigada por estar aqui com a gente. Olha, ela é psicopedagoga especializada em alfabetização e letramento. Hoje ela dá dicas pra gente sobre maternidade atípica e fala sobre o seu trabalho com os pequeninos. Miris Oliveira. Tudo bem, Miris? A Miris que já esteve com a gente em outra ocasião, né? Tudo bem? Obrigada, viu? Você tem umas diquinhas pra gente hoje também. Várias. Coisa boa. E agora nós vamos abrir com uma convidada muito especial também. Gente, ela é uma atriz talentosíssima, cantora. Ela participa via Skype hoje, compartilhando com a gente uma história inspiradora, não só na TV, nas novelas, como você tanto a vê, mas também a sua jornada como mãe atípica. Vamos conhecer um pouco mais da história de força, de superação da Isabel Filarges. Isabel, tudo bem, minha querida? Muito boa noite. Obrigada por estar conosco. Que alegria te receber, viu? Alegria minha. Olá, meninas. Estamos todas aqui. Pois é, para te ouvir um pouquinho também. Estamos todas aqui falando, né, da maternidade, que já é uma coisa tão desafiadora. De repente tudo muda na sua vida, você descobre que está grávida, chega um serzinho, né, fazendo uma transformação na nossa casa e em algum momento a gente recebe um diagnóstico talvez diferente do que a gente sonhou ou planejou, mas que nos abre novas possibilidades e nos transforma como mulher. Não é isso, Isabel? Menina, é uma viagem. É uma viagem e tanto, assim. Eu venho ao longo... Eu sou mãe há 23 anos, não é? A minha filha mais velha tem 23, o meu do meio tem 21... e o meu mais novo tem 10. Ambos, todos atípicos. Todos têm uma atipicidade. Claro que eu fui descobrindo ao longo do tempo, cada um no seu tempo. O primeiro que eu descobri foi o Jamal, né? Porque veio já desde da primeira infância, né? Meses de nascido, enfim, é uma história bem conhecida do público, né? Jamal tem síndrome de West. Passou um bom tempo, fui mãe depois, mais tardiamente, aos 40 anos, pela terceira vez, aí veio o Kalel,
né? E aí apresentou primeiro aí uns aspectos do autismo, depois agora já um pouco mais velhinho a gente está entendendo que ele tem TDAH e talvez mais alguma comorbidade. E nesse inteirinho aí descobri a ansiedade, transtorno de ansiedade da minha filha, que veio junto com uma depressão. Enfim, olha só, fui sorteada 3 vezes. Eu fui sorteada, ou escolhida, como queiram dizer. Não assim, a maternidade em si, ela não é de fato como a sociedade coloca para a mulher, né? A maternidade, ela sempre foi de uma responsabilidade, mas sempre colocada de uma forma muito romantizada, né? E de uma sobrecarga muito grande só em cima da mulher, né? A maternidade, ela precisa ser compartilhada com parceiros, né? Com quem está à volta. É uma viagem sem manual, né? Na verdade, você vai criando o seu próprio manual conforme a vivência. Então, às vezes, a gente tem um imaginário do que é ser mãe, e quando a gente de fato a gente entende o que é, né? A responsabilidade que é você lapidar um ser humano. Porque é lapidar, ele já está ali, já tem a essência dele, já tem um espírito, né? E nós, quanto mães ou mães, terapeutas, quem está à volta desses seres, a gente vem para tentar auxiliar, fazê-los transitar melhor nessa sociedade. É um trabalho complexo, enorme, de uma grande responsabilidade e que faz com que a gente se transforme, não tem como. Você vai ser uma outra pessoa, entende? Vai, não tem jeito. Pós essa maternidade, não tem como. E muitas mães param um pouquinho a sua jornada profissional, né, para se dedicar a isso. Muitas mães são abandonadas pelos pais das crianças, talvez porque se dediquem muito a isso e não há um entendimento. E muitas mães, como o teu caso, eu sei que em alguns momentos você, né, teve essas pausas, mas você trabalha, né? A gente mantém, e principalmente num trabalho como o nosso, como o seu, né, num trabalho que muitas vezes é instável, conta com viagens, com saídas, com instabilidades, enfim. É muito difícil poder equilibrar todas essas bandejas, principalmente a mulher empreendedora, a mulher que trabalha, a mulher que também precisa ganhar dinheiro para sustentar as suas terapias dos seus filhos, tal, a esposa. É bastante coisa para equilibrar, né? Eu digo sempre, eu sugiro sempre quando pode, né? Apesar de ser uma mulher preta, né, que existe aí ainda um recorte racial, eu sou uma mulher, querendo ou não, privilegiada, então eu tenho acesso a algumas coisas, mas eu trabalho muito. Eu trabalho muita coisa. Eu me desdobro em várias facetas que, graças a Deus, Olorum, eu tenho, né? Dentro da arte, eu faço muitas coisas dentro da arte, canto, apresento, eu sou compositora, eu roteirizo, eu sou influencer digital, enfim, se é que assim a gente pode dizer. Então, várias formas, várias maneiras, ferramentas de prover recursos, né? Não é fácil. Mas eu fico imaginando as mulheres que não têm essa oportunidade. As mulheres que são abandonadas pelas famílias, não só pelos parceiros, as famílias. Porque as famílias não conseguem compreender. Tem gente que fala, isso é frescura dele. Dá um bom corretivo nele que vai passar, que vai melhorar. As pessoas que não têm um olhar um pouco mais empático e afetuoso para entender que aquilo não é frescura naquela criança, naquele ser, né? A mãe já está ali totalmente vulnerável, né? Essa mãe precisa de um suporte emocional e terapêutico também, porque está vindo um ser para a vida dela do qual ela não entende, ela não sabe o que é. Então a gente às vezes precisa tratar a criança e a mãe. Ela precisa de um suporte terapêutico e muitas das vezes não tem. Então eu fico às vezes pensando nas mães que têm que trabalhar. Ô Isabel, você descobriu
as condições dos seus 3 filhos? Foi você mesma ou alguém que estava do lado disse? Você já reparou que ele tem um comportamento assim? Ou que ele olha daquele jeito, sente daquele jeito? Os diagnósticos que foram surgindo dos teus filhos foram trazidos por você, pela escola, por alguém da família? Como foi? O Jamal foi de uma observação, porque como o Jamal foi o segundo filho, eu já percebia que ele era um bebê diferente da Ana Luz, por exemplo. A Ana Luz nasceu no parto normal, enfim, tudo bem. Cresceu normalmente, depois se desenvolvendo, aquela coisa toda. Ele não, ele aos 4, 5 meses, ele teve dificuldade para sugar, o pescoço dele demorou a ficar durinho, né? E a ter a coordenação, ele demorava muito a interagir com o externo, né? Eu demorei a entender, por exemplo, que ele não enxergava muito bem, mas como? Se não havia muita interação, né, com as pessoas, com o que estava à volta. Ele não era um bebê que quase não chorava, que é a primeira comunicação do bebê, entende? Então, o Jamal, ele era um bebê já diferente da Ana Luz. Então, eu fui vendo o desenvolvimento diferenciado da minha primeira filha. Então, levei no pediatra, os reflexos eram normais, beleza. Mas ele já apresentava os pequenos espasmos, que era o que me chamava a atenção, e essa coisa dele ficar muito quietinho, muito calminho, não sorria quase, não sorria, não chorava, era desesperador. Aí eu falei, não é possível, tem alguma coisa errada, até que o pediatra falou, vamos levar um neurologista para entender o que está acontecendo. E aí começou a minha jornada de entender o que era síndrome de West, né? Então ele tinha síndrome de West, que é uma síndrome rara, na época era rara, uma síndrome neurológica que vai tendo abalos, né, pequenas crises convulsivas, e essas crises vão apagando o desenvolvimento cognitivo da criança, vão destruindo os neurônios, estou falando de uma forma bem vamos dizer assim, prática, para a gente entender, claro. E aí, cada vez que ele tinha aqueles abalos, ele ia retardando o desenvolvimento. Retardando. Ele aprendia, desaprendia. Ele não tinha chance de evoluir, né? Com 1 ano de idade, estou sintetizando, tá, gente? Porque a coisa é dessa. Claro. Com 1 ano de idade, a gente chegou até o Hospital Sara Kubitschek, onde ele pôde ter um atendimento mais adequado, onde a gente entendeu o que era de fato a síndrome de West, onde ele começou o tratamento dele e aonde envolvia uma rede terapêutica muito grande. Fisioterapia, fono, terapia ocupacional, enfim, uma série de coisas que ele fazia, entende? É isso mesmo. Querida, eu quero agradecer a sua participação aqui com a gente. Quero que você deixe um recado final a todas as mamães que tanto te admiram, que estão nos assistindo, né? Você é um exemplo, você é uma inspiração para tantas mães. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem para essa mãe que está nos assistindo e está vivendo também, né, um desafio de muito amor, né, mas de muita responsabilidade, de muitas vezes medo, insegurança. Olha, minhas queridas, vai com medo mesmo, viu? Eu, então, que passo por isso 3 vezes na vida, de formas completamente diferentes, te digo, vai com medo mesmo, entendendo que você é possível, é capaz, entendendo uma nova forma de maternar. Uma nova forma de aprender também, porque a gente aprende muito, a gente aprende outras coisas, outras formas de se comunicar, outras formas de amar. Então, vá, porque você vai conseguir. Tente da melhor forma que você puder. Seja a mãe melhor que você, a melhor possível. A melhor possível, viu? Um beijo. Obrigada, meu amor. Tudo de bom. Muito sucesso para você. Muita saúde e bênçãos para sua família e para os seus filhos, viu? Um beijo no seu coração. Beijo. Obrigada. Beijo, meninas. Beijo. Gente, que delícia ter vocês aqui para falar de um tema. Olha, a gente se emociona, a gente aprende, a gente compartilha, a gente divide, né? E é o que ela falou, ser mãe é isso. Mas eu acho que, acima de tudo, eu me lembro que quando eu tive a Vitória,
foi tudo meio rápido, de surpresa. E eu falei pro pediatra dela nas primeiras semanas, porque vem a criança pra tua casa, você fala assim, meu Deus, eu filha única, nunca tinha cuidado de um sobrinho, de ninguém. Eu falei assim, doutor, como é que eu vou saber cuidar? O que eu vou fazer? Ele disse, Amanda, relaxa, segue a sua intuição. Porque quando a gente tem um filho, Deus está no comando, Ele nos dá a intuição. Faça o que você achar melhor. E aí eu sempre pensei assim, o melhor é o amor, é o acolhimento. Então, quando você não sabe o que fazer, seja dentro da circunstância que for, acolha e ame, dê amor, né? É o maior bálsamo de cura que existe, é o amor. Então, a gente criando um filho pelo amor, a gente nunca vai criar errado. Mas eu imagino, cada uma aqui, são profissionais ou mães, enfim. Eu queria que vocês falassem um pouco, para a gente começar do começo, eu vou repetir a pergunta que eu fiz para a Isabel Filades. A primeira coisa é o diagnóstico, que quanto mais precoce, mais chances essa criança tem de descer de nível, de ter estímulo terapêutico e ter qualidade de vida, né? E se abastecer disso. O diagnóstico, por que é tão importante os pais olharem, ou os avós, ou o pessoal da escola, ou a babá, ou quem quer que esteja próximo? Como que é feito normalmente esse diagnóstico? Eu deixo o microfone aberto para quem quiser falar. Posso falar? Então, o diagnóstico é interessante que se faça, né? Vou falar no meu caso de autismo, por exemplo. É interessante que você busque profissionais especialistas no assunto, para que faça uma avaliação do desenvolvimento infantil, olhando a tabela de desenvolvimento infantil. A gente recebe uma criança, quando a gente tem filho, né, não vem o manual, né? A gente vai no médico buscar o manual, mas não tem. Mas, de certa forma, tem um manual que ajuda sim, que é a certidão, aquela carteirinha de vacinação da criança, que a gente pode acompanhar ali o processo de evolução que é esperado para a idade da criança. Então, se a criança tem 3 meses, ela tem que ter ali alguns movimentos que são esperados para a idade. Ela tem 1 aninho, ela já tem que soltar algumas palavras. Então, se a criança não está acompanhando a tabela de desenvolvimento infantil, é interessante que os pais levem essa criança para fazer uma avaliação, para que entenda se ela está seguindo o padrão que é esperado para a idade dela. Se ela não está seguindo, essa avaliação é feita com profissionais especialistas. No meu caso, o autismo é feito por profissionais. O ideal é que se faça por fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicopedagoga, psicólogo, neurologista, pediatra. Então, que passe ali por uma grande parte de profissionais para avaliar todo o desenvolvimento infantil, para que tenha ali uma avaliação do que é esperado para a idade da criança e entenda, isso aqui tem atraso, isso a gente precisa trabalhar. Tem que ficar atento, né, gente? Tem que olhar. É um olhar diferente, né? Ah, mas a sua criança é um pouco diferente, não faz isso, mas está tudo bem. Antigamente era assim, né? Mas aí eu estou falando muito antigamente, né, Miriam? As pessoas diziam, a criança falou com 3, 4 anos, tá tudo bem, uns falam antes, outros falam depois. Cada um assim, tem seu tempo. Mas hoje a gente tem informação e sabe que não é. Tá vendo que tem alguma coisa diferente? Corre, porque você consegue, gente. Você consegue, né, regredir esse nível, você consegue trazer estímulo e consegue trazer mais qualidade para essa criança. Eu acho que você falou algo muito importante, né? Que antigamente as pessoas esperavam a criança se desenvolver. Cada um tem seu tempo, tem que esperar aguardar o desenvolvimento da criança. É o jeitinho. O fulano de tal falou com 5 anos e, nossa, do dia para a noite começou a falar. Então, eu acho que realmente é muito importante observar os marcos do desenvolvimento para entender se está dentro do esperado, se está aquém do esperado, para buscar uma ajuda. Eu gosto de dizer, Amanda, que qualquer diagnóstico, nenhum pai, nenhuma mãe quer receber um diagnóstico. Ninguém espera ter um filho com uma condição crônica de saúde, como autismo, TDAH ou qualquer outro transtorno do neurodesenvolvimento. E às vezes, por não querer, por não aceitar, isso acaba atrasando um tratamento possível. Então, eu gosto de dizer que o diagnóstico é um passaporte para uma vida melhor. Porque é através do diagnóstico que a família consegue os melhores direcionamentos, tanto
no que diz respeito à própria família, aos próprios pais, mas também para proporcionar à criança um desenvolvimento saudável, independente de qualquer diagnóstico, né? Isso é muito importante, viu? Que fique isso para você, se você tem crianças que te cercam aí também. E eu queria já deixar uma pergunta no ar para vocês. A gente está falando, né, sobre esse diagnóstico, a gente está falando que muitas vezes ele vem da própria escola. E quando a gente fala do autismo, por exemplo, a gente sabe que é um espectro, que é uma condição que não tem cura, né? Tem os níveis de suporte, eles podem do 3 cair para o 2, cair para o 1, e a criança ter uma vida, ter bastante qualidade de vida, né? Ter todas as coisas, fazer todas as coisas que uma outra criança faz também, claro, com algumas exceções que a gente pode falar aqui. Quando a gente fala uma coisa não tem cura e o único tratamento é terapia, eu queria entender se existem medicamentos, se existem outras formas de manusear essa criança, que tipo de terapia ela tem que fazer. Toda criança consegue essa regressão de nível ou não? Isso depende do número de terapias, o plano de saúde te dá isso, o SUS te dá isso, é particular? Quero saber tudo isso depois do intervalo, combinado? Fica essa pergunta aí para vocês e eu te espero na volta. Até já! Oba! Estamos de volta neste sábado à noite aqui pela TV Aparecida para todo o Brasil. E ó, se você perdeu, né, quer indicar para alguém o programa, não deu tempo de assistir o programa todo, tem que sair agora ou chegou atrasado, a partir de segunda tá no YouTube também, para você ver, rever, indicar para quem você quiser. Eu tenho uma indicação para te fazer, é o meu livro Diário da Vitória, que é um método, é uma escrita terapêutica, são exercícios, né, muito mais do que uma leitura. São exercícios que vão te acompanhar no seu processo de desenvolvimento humano, de inteligência emocional. Aqui você vai colocar razões que fizeram seu dia valer a pena, impulsionamentos que você pode tomar no outro dia para chegar mais rapidamente próximo aos seus desejos, às coisas que você quer realizar. É muito legal, eu tenho certeza que esses exercícios vão te fazer muito bem. É uma imersão, viu? Está à venda pela Amazon, pelo meu site, em algumas livrarias do Brasil, e vai ser um prazer estar com você nessa jornada. Meninas, eu deixei uma pergunta antes do intervalo, que foi, né, a gente fala que o autismo não tem cura, hoje a gente tem muitas síndromes, muitos desafios, muitas condições diferentes, às vezes descobertas cedo, precocemente, às vezes mais tarde, né? Nós temos até alguns atores, atrizes que, puxa, sou autista, e revelaram isso com 40, 50 anos. Então é tudo muito amplo. Qual é o tratamento, né? Seja para o espectro, ou para o TDAH, ou para, enfim, qualquer déficit. Qual é o tratamento? São só terapias? Tem uma medicação que reverta um quadro? É possível realmente dizer que não tem cura e a gente não pode sair dessa estatística? Amanda, eu acredito que quando você tem o diagnóstico precoce, o mais rápido possível, você consegue fazer essa intervenção o mais rápido possível, dando as possibilidades dessa criança ter um desenvolvimento, né? No caso do meu filho que tem paralisia cerebral, existem também níveis, né, de 1 a 5. E aí, nesses níveis, a criança há a possibilidade de conseguir alcançar alguns marcos de desenvolvimento, outros não. Assim como no autismo. Eu acredito que quanto mais terapias e também a intervenção da família em casa faz a diferença para o desenvolvimento da criança. O meu filho, por exemplo, teria um prognóstico terrível, mas eu acreditei, continuei fazendo os tratamentos que ele fazia na terapia em casa, e aí isso deu possibilidade dele evoluir cada dia mais. É lógico que existem alguns medicamentos que ajudam ele no dia a dia, como não ter convulsão, ou ter mais concentração, ficar mais calmo, a ficar mais relaxado, mas no dia a dia mesmo, eu acredito que o tratamento maior é o que a gente dá em casa, é o amor, é o acompanhamento, é auxiliar, é a brincadeira, você proporcionar vivências como qualquer outra criança em qualquer desenvolvimento. Isso mesmo. No meu caso foi um pouco diferente. Eu não precisei entrar com a medicação com a minha filha. Então, todo o processo foi terapia. E aí eu fiz aquela conexão, a conexão de pais com o profissional. Então, eu como mãe, eu acreditava que eu não seria capaz de ajudar minha filha quando eu recebi o diagnóstico. Eu imaginava que só os profissionais poderiam fazer isso. E aí, para economizar, foi uma forma de economizar, porque hoje, né, o modelo Denver de intervenção, que é um modelo de intervenção dentro da ciência ABA, ele fala que é interessante que a criança faça de 25 a 40 horas de intervenção por semana. Então, isso é ainda totalmente inviável financeiramente para mim. Aí eu falei, eu vou começar a estudar isso em casa para fazer alguma coisa para economizar, porque eu não tenho mais o que vender. Então, eu comecei a estudar, e aí 3 meses depois, a gente fez uma nova avaliação, a minha filha começou a desenvolver de uma forma grandiosa. E aí eu comecei a tomar
força. Eu comecei a olhar e falar, meu Deus, eu sou só uma mãe e eu posso ajudar minha filha a desenvolver. Então, eu preciso continuar fazendo isso. E aí foi onde eu comecei a estudar, para que eu decidi me tornar a melhor assistente terapêutica que a minha filha teria. E assim eu fiz. Então, a terapia, eu falo que é a conexão mesmo, a união entre escola, profissionais e os pais. Isso faz uma diferença enorme no desenvolvimento da criança. Outro ponto importante é a intervenção precoce. A minha filha foi diagnosticada com 1 ano e 11 meses. Então, com 1 ano e 11 meses, a gente aproveitou a neuroplasticidade infantil, que é o momento que o cérebro está em formação ali, uma massinha de modelar que você faz o que quer dele. A gente foi colocando bastante informação até que ela pudesse desenvolver todos os pontos. Quais terapias você fazia? Algumas terapias? Sim. Quanto tempo na semana e quais? Eu comecei fazendo 4 vezes a semana, 4 horas por semana. Então, a gente fez, na época eu não tinha condição de fazer todas as que eram necessárias. Então, eu fazia acompanhamento com neuropsicóloga, fonoaudióloga, pediatra e neurologista. E aí, a gente deixou de lado a terapia ocupacional por questões financeiras. Então, eu fui aprendendo a fazer algumas questões motoras com ela em casa. Ela fez esses 4 acompanhamentos. Hoje, graças a Deus, ela faz acompanhamento somente com psicologia. Recebeu o alta de todos os outros profissionais. Olha que coisa boa, né? Miris, vamos aproveitar? Pode falar o que você queria, meu amor. E vamos aqui à bancada. Ela trouxe pra gente uma bancada de habilidades. Ela é psicopedagoga, já esteve no nosso programa em outros momentos. E nós temos aqui uma bancada para você profissional que está nos assistindo, ou para que você, mãe, pai, pessoa que cuida de uma criança, também possa trazer esses exercícios. Hoje nós temos assim muitas lojas de brinquedos educativos, né? A gente imprime muita coisa. Nossa, eu imprimo tanta coisa para Vitória. Às vezes vou na internet e tem coisas tão interessantes que a gente imprime, fica à noite lá brincando com a criança. Você tem que estimular teu filho. Ele sendo típico, atípico, você tem que estimular, né? Sim. Em casa é muito importante. E saber que, às vezes, um jogo, Amanda, pode desenvolver várias habilidades. Então, não é só o jogo em si, mas saber torná-lo um diferencial. Potencializar, né? Isso, potencializar as habilidades das crianças. Aqui eu separei por grau de dificuldade, mas eu gosto de separar por dificuldade, não por idade. Tá. Porque as crianças realmente elas flutuam. Então, às vezes, a necessidade de eu dar um jogo de um quebra-cabeça de 9 peças para uma criança de 11 anos, e está tudo bem. Ela vai evoluir para jogos com 30 peças, com 60 e assim sucessivamente. Então, é saber usar o que tem em casa. Isso aqui são zíperes. Coloquei numa plataforma, eu usava com uma criança de 2 anos. Movimento de pinça, vai e volta, abre e fecha. Cores. Aqui, formas geométricas, quantidades. A parte motora também. Quebra-cabeça, lógica, imagem, planejamento, estratégia. Aqui, esse daqui foi eu que fiz. Então, são alguns eu também faço. Lembrando, sempre saber que um recurso pode ser usado de várias maneiras distintas. Aqui é leitura de frases simples. Mas dá para trabalhar separação de sílabas. Então, é um videogame. Eu chego no consultório e falo para a criança, hoje você vai jogar videogame com a tia Miris. Quando eu trago o meu videogame, a criança até se assusta, mas entra na brincadeira. Jogo de rimas, trabalhar consciência fonológica. Estes aqui vocês encontram no mercado. Então, é saber jogar. Com crianças atípicas, nem sempre a gente consegue seguir a regra do jogo. Então, as crianças, às vezes, criam as próprias regras. E está tudo bem, desde que ele seja funcional e direcionado para a habilidade que você quer desenvolver. Esse jogo aqui é de estratégia. Não sei se você já ouviu falar. Ele é incrível. Você encontra facilmente nas lojas. É um jogo tipo aquele de número, sabe? Dá para jogar com uma criança até adultos. Como faz esse? Color Addict. Isso, Color Addict. Você joga o preto. Aqui é a cor preta e laranja. A criança pode jogar um preto e um laranja. Mas pode ter um roxo escrito preto aqui. Então, esse jogo trabalha muito a atenção. Né? Muita atenção. Isso aqui é um sucesso no churrasco da família. Eu levo para os adultos jogarem. E esse daqui eu falo que é um nível hard, né? Tem muitos adultos típicos que não conseguem desenvolver e montar esse jogo. É o Cilada.
Você tem que usar as peças e não deixar sobrar nenhuma pecinha aqui. Existem algumas regras atrás, mas nenhuma criança olha as regras. Não teve nenhuma que, de uma maneira instintiva, foi lá e olhou. Então, isso daqui eu já estou desenvolvendo a atenção, ver se ela entende, se ela consegue bolar estratégias sozinhas para que ela mesma consiga montar. Então, às vezes, eu direciono, às vezes, eu deixo ela fazer só, e, aos poucos, eu vou trabalhando a autonomia. Porque tudo isso aqui é para proporcionar que a criança seja um adulto funcional. Então, os jogos, a psicopedagogia tinha, antigamente, que eu acredito que isso já tenha caído por terra, o estigma de só brincar, só brincar. Vou levar o meu filho para a psicopedagoga só para brincar? Mas será que você saberia em casa que esse jogo aqui trabalha o movimento de pinça? Porque as terapeutas usam as brincadeiras para fazer as terapias, para ensinar, né? Total. É verdade, isso que você falou tem toda razão. Você fala assim, nossa, mas trouxe meu filho para ficar aqui, botando isso aqui eu faço em casa. É isso. Não, e tem crianças que não verbalizam, né, tranquilamente quando chega em casa. Aí o pai pergunta, o que você fez hoje na terapeuta? Montei o quebra-cabeça. Montei o quebra-cabeça. Nossa, eu paguei X valor na consulta, mas mal sabe a mãe que aquele jogo eu fiz com que a criança separasse os cantinhos, que é uma estratégia, separasse por cores, contasse a quantidade de peças. E isso tudo é direcionado. Então, nós, como terapeutas, estudamos muito para usar estes joguinhos aqui com as crianças em atendimento. E como não usar jogos com crianças? Se eu chegasse aqui com uma apostila, com só páginas em preto e em branco, isso seria atrativo? E a parte comportamental? Imagina a criança só pegando no lápis, que às vezes nem consegue ter a pega estabelecida, para fazer um monte de folha. Eu não conseguiria. Ela teria resistência, muitas vezes não ia querer retornar à terapia. Então, é através dos jogos, da ludicidade, que nós vamos desenvolver essas habilidades, Amanda. Certíssimo, adorei. Muito legal. Ó. Fica aí a imagem mais uma vez para você, para que você possa estimular as habilidades, a funcionalidade aí com teu filho. Gente, 2 assuntos polêmicos que eu quero trazer com vocês. Escola, que a gente vai falar já já, e falando em terapias, né? O SUS oferece terapias? Terapias são particulares, são o SUS. Eu já ouvi falar muito das clínicas que o plano de saúde te oferece. Mas existem muitos preconceitos também com essas clínicas. Eu sei que todas as profissões têm os profissionais que são mais dedicados e menos dedicados. Mas eu queria que vocês trouxessem um pouquinho, nesse momento, esse assunto. Eu vou trazer a minha parte como profissional e não mãe atípica. Depois é interessante ouvir as outras mães que vivenciam clínicas, né? Eu tenho recebido muitas famílias que, infelizmente, vêm de clínicas que não estão dando conta da demanda. Claro, não podemos generalizar, mas acredito que, como a demanda cresceu muito e os profissionais andam escassos, AT, TO, nossa, é muito difícil de encontrar na rede, tanto de convênios quanto particular. Então, eu venho recebendo crianças que estão meio que desamparadas com atendimentos em clínicas. E isso é muito triste, pois a clínica é um local onde a família teria que ser bem recebida. Eu também falo que, quando nasce uma criança atípica, nasce uma mãe totalmente nova. Então, a mãe precisa, a família precisa ser acolhida. Eu tenho mães que chegam totalmente abaladas no meu consultório por não terem sido recebidas. E, muitas vezes, palavra de mãe, de mãezinhas do consultório. Eu senti que meu filho era só mais um número. Próximo. Eu já tive relatos que terapeutas colocaram timer na mesa na hora do atendimento da criança. Eu acho que isso é uma tremenda falta de respeito. Claro, de novo, não são todas as clínicas, mas nós temos que, como mães, observar muito como é que estão sendo feitos os atendimentos do seu filho. Às vezes, participar. Eu tenho muitos relatos de crianças que estão com psicóloga. Pedi um relatório. Como é que está sendo? Nunca tive um relatório. A profissional pega meu filho na porta e depois deixa na porta e fala tchau. Então, é importante que a família esteja atenta a tudo. Questionem. Vocês têm muito acesso às informações que pais e mães não tiveram anteriormente. Então, sejam aqueles pais e mães chatos mesmo. Como é que foi? Eu quero um relatório. O que você está fazendo? Pois, infelizmente, algumas clínicas estão deixando a desejar. Ô, Paulo, o plano de saúde é obrigado a custear um tratamento desses? É obrigado a custear o tratamento, mas ele oferecendo delimita. Clínica, não terapeutas particulares.
pode ser terapeutas que em seus consultórios atendem convênio, né? Não precisa ser numa clínica ou reembolso, né? Ou alguns convênios reembolso. Mas eu acho que a grande dificuldade é que os convênios eles limitam as sessões, né? Então, vou falar da minha área, que era da psicologia. Às vezes a criança tem direito a fazer 24 sessões. E dependendo do caso, 24 sessões é um tempo muito curto para você ter um avanço significativo. Estamos falando de crianças que precisam de um atendimento a longo prazo. E aí existem esses limitadores. Eu só queria acrescentar um pouquinho na fala da importância, né, dos pais. Eu acho que eles precisam entender quais são os próprios direitos. Porque os pais eles precisam brigar no convênio, eles precisam ir para a escola, eles precisam entender qual é, eu, enquanto mãe, qual é o direito da minha filha para que eu faça esse direito valer, para que eu possa atender as necessidades específicas da minha filha. E aí, Amanda, eu acho que tem uma coisa que é muito importante, que é o conhecimento dos pais. Estamos falando, tem todos os tipos de pais, né? Tem os pais que são muito engajados e tem também os pais que terceirizam todos os cuidados e não querem se envolver. Então, se eu estou levando meu filho no psicólogo, resolva, eu já estou pagando. O convênio está pagando. Então, tem o pai que nunca recebeu um relatório do psicólogo e eu tenho pais que nunca foram no meu consultório e eu já chamei diversas vezes. Então, a gente tem vários cenários, né, de pais que não querem se envolver. E aí, quando você não se envolve, quando você não tem o conhecimento, como você vai garantir os direitos? O SUS oferece tratamento ou não? Ou é particular ou é plano de saúde? Oferece o tratamento, mas assim, para você marcar uma consulta com um neuropediatra, por exemplo, que é o profissional que vai dar todos os direcionamentos, o diagnóstico, demora não sei quanto tempo, depende... 7 a 8 meses, às vezes anos. Carol, na volta eu quero que você conte um pouquinho, nós vamos fazer um intervalo rapidinho, eu quero que você conte um pouquinho também da sua experiência e de tudo que você está construindo com a tua família, com teu filho. Vamos pro intervalo? Espero na volta, até já. E olha, eu deixei uma pergunta no ar para a Carol. A Carol, gente, ela tem um filho, que é o Luiz, de 11 anos, e eu queria entender um pouquinho. Você estava me contando antes da gente começar o programa que você teve uma gravidez tranquila, que tudo aconteceu na hora do parto. Foi parto normal? Foi parto normal, de 39 semanas. Ele nasceu um bebê de termo, mas ele entrou em sofrimento intraútero. Então, eu não sei se foi na passagem do canal vaginal ou se foi momentos externos, mas ele já saiu praticamente natimorto, foi reanimado. Ele fez um protocolo de hipotermia, que são 72 horas com travesseiro de gelo. Lindo. E ele ficou com esse travesseiro de gelo para resfriamento cerebral, porque eles fizeram uma pesquisa, isso há 10 anos atrás, era muito recente, que as pessoas que faziam aqueles mergulhos por apneia não faziam em mares quentes, né? Faziam em mar mais gélido, porque ele preservava o cérebro. Então, ele fez isso, correndo risco de vida novamente. E aí, depois que foi voltando desse protocolo, foi voltando de meio em meio grau, para que o cérebro não entendesse que aquilo era um risco e levasse ele ao óbito. Depois do Luiz, algumas crianças vieram ao óbito nesse protocolo. Mas era escolher esse protocolo ou correr o risco dele morrer imediatamente, né? Então, ele ficou 23 dias entubado, ele foi estubado. A partir do momento que ele foi estubado, a dificuldade foi a sucção, porque ele perdeu esse estímulo e ele teve uma lesão cerebral. Até então, nós não sabíamos o que ele tinha, qual era o diagnóstico. Nós fizemos a ressonância, deu uma mancha no cérebro, mas o diagnóstico veio após os 97 dias de internação. Então, lá, a maior dificuldade foi a alimentação. Ele teve poucos estímulos bacanas, né? A gente sabe que o UTI, os estímulos são mais restritos, então era 5 minutos de atendimento, e aí eles queriam fazer a gastrostomia, que era aquela ligação do caninho direto no estômago. Eu falei que eu não ia permitir enquanto eu não tivesse zerado todas as possibilidades. Eu falei que em 1 semana de UTI eu fiquei nível hard, então eu não aceitava a primeira opinião. Como eu não aceito até hoje, eu acho que as mães e os pais têm que procurar outras opiniões até que ela se sinta confiável para continuar e seguir em frente. Então, o Luiz Henrique saiu comendo
mingauzinho. Quem dessensibilizou o Luiz na UTI foram as técnicas de enfermagem, que conseguiram fazer com que ele aceitasse um mingau de mucilon com 2 meses de idade. Então, ele saiu comendo um mingauzinho. Com 10 dias que ele estava em casa, eu estava desesperada, porque ele só chorava. E eu ouvi a voz de Deus falando, tenta. E na minha visão, veio a imagem de uma mamadeira. E eu falei, meu Deus, o que eu faço? E aí eu fiz 30 ml de leite, ele sugou. Eu fiz mais 30, ele sugou. E era uma criança que não tinha prognóstico de sucção, né? Ele tinha muita dificuldade de deglutição, ele tinha dificuldade de alimentação, mas ele sempre teve um quadro evolutivo positivo. Só que eu sempre acreditei, né? Um dos momentos também milagrosos ali no hospital onde o Luiz nasceu, foi na primeira semana, eu não queria ficar mais velando o meu filho vivo. Eu desci na capela, falei, Deus, me ajuda, eu não quero velar o meu filho vivo. Né, ele estava ali totalmente de fraldinha, com a temperatura corporal a 32 graus. E aí Deus falou, vai e sopre o sopro da vida. E eu soprei 3 vezes nele, falei, filho, receba o sopro da vida, eu estou com você, você não está sozinho, eu e o papai vamos estar com você sempre. Eu não sabia o diagnóstico. Depois do diagnóstico, eu entendi que era um ponto de partida, onde eu saberia qual caminho eu iria seguir. Né? Claro que é tudo muito escuro, a gente não sabe para onde vai. Né? A gente não sabe porque a paralisia cerebral ela é bastante limitante. Né? O Luiz teve uma lesão muito profunda, que quem lê o diagnóstico dele acha que ele é uma criança em estado vegetal. Mas ele conseguiu tantos desenvolvimentos e, para mim, qualquer movimento, até de um olhar, era importante. O movimento da língua, o movimento de posição de mão, um dedo que se mexia intencionalmente, para mim, era muito milagre. Então, eu falo que eu vivo milagres diários de Deus na nossa vida. E, claro, que Deus não faz milagre sozinho a partir do momento que a gente acredita, porque o amor já existia, ele era uma criança já desejada. Eu continuei esses estímulos, eu fui pesquisar o neuro dele fala para mim, Carol, você debate de igual para igual com qualquer médico. Claro, ele é a minha maior obra preciosa. Deus me deu um milagre na minha vida. Então, se eu não me inteirar e não souber, qualquer pessoa vai fazer qualquer coisa com ele. Ele faz terapias? O que ele faz? Ele hoje? faz terapia ocupacional, musicoterapia, faz psicóloga, faz fisioterapia 4 horas semanais, fono de comunicação aumentativa, faz também fono de disfagia, que é para ajudar na mastigação e deglutição, que é a maior dificuldade. Ele mastigava super bem, aí com 1 ano e 10 meses ele convulsionou por 1h20, direto. E aí o medo de uma nova lesão, graças a Deus, não teve, porém, ele teve uma dificuldade na mastigação, que a gente tem até hoje. Então, assim, os desafios vão aparecendo, é como se fosse uma montanha-russa, uma viagem todos os dias, a gente destina a um lugar, e aí as coisas vão mudando, outras vão para o bem, outras acabam, regrediu um pouquinho ali, mas ele sempre evoluiu muito. Ele não tinha prognóstico de sentar, fez um método terapêutico REAC, e aí, aos 7 anos, eu cheguei no quarto, ele estava sentado sozinho. Ele vai em escola regular ou inclusive ele vai à escola? Ele vai numa escola regular com o método montessoriano, né? A Maria Montessori, ela desenvolveu esse método para crianças com deficiência intelectual, que aí foi aplicada a outras deficiências. Então, na escola dele tem crianças atípicas e crianças típicas também. Lá ele é super incluído nas atividades, ele faz muita atividade manual, então o método Montessori respeita o desenvolvimento de cada ser humano. Então, elas fazem as atividades que para ele é mais fácil. Colagem, contar quantidade. Eu não sabia que ele sabia cores. Então, a terapeuta foi perguntando, eu falei, mas eu não ensinei. Mas foi na escola. E a sua, Raiane, vai à escola? A minha vai à escola. Graças a Deus, ela não precisou de acompanhante na escola. Então, ela sempre foi uma criança que conseguiu se desenvolver bem. Claro, no início foi tudo muito difícil. Mas ela vai na escola normalmente. Hoje tem amigas na escola, então ela está se desenvolvendo super bem, graças a Deus. Gente, nós temos 5 minutinhos só de programa, mas eu preciso perguntar para vocês das escolas. Né? Que a gente diz que a escola tem que ser inclusiva, né? No sentido de uma escola regular, tem que acolher, tem que abraçar. E a gente sabe que nem sempre isso acontece. E com todo o respeito aos profissionais, professores que estão nos assistindo agora, existem profissionais muito competentes que procuram
estudar por conta própria para poder atender os seus alunos que têm questões. Mas a gente sabe que tem muita escola e professor que não está preparado para receber essas crianças. E eu queria que a gente falasse sobre isso rapidamente. Eu diria que grande parte das escolas não estão preparadas, né? E por uma questão histórica da nossa sociedade. Eu vejo que atualmente a gente está inserido numa metodologia extremamente ultrapassada, que não cabe mais para o desenvolvimento nem das crianças típicas e nem das crianças atípicas. E as pessoas pararam o tempo, né? Então, hoje em dia, a gente não fala mais de escolas inclusivas, porque, por lei, toda escola é inclusiva. Não existem mais escolas especiais, né? Hoje, todas as escolas devem acolher crianças atípicas. Mas, nesse processo, mudou a lei, mas os professores, os educadores não foram capacitados. Então, incluir uma criança não é só fazer a criança frequentar uma escola. Incluir uma criança é olhar para as necessidades específicas dessa criança. São necessidades da aprendizagem, são necessidades dos relacionamentos sociais. Essa criança precisa de ajuda na hora de regular as emoções. Essa criança, ela precisa do quê? Recentemente eu estive numa escola e lá tem uma aluna que também tem paralisia cerebral, mas num nível bem avançado. E aí eu falei com a coordenadora, vamos fazer pranchas de comunicação. Ela não fala, mas ela pode apontar os lugares onde ela quer ir na escola. Isso é inclusão, é a gente olhar para criar um material adequado para as crianças, né? E isso não acontece, eles não... E o importante, Amanda, é que a comunicação aumentativa, ela deve ser inserida logo com uns 9 meses, que é quando a criança começa a balbuciar. Se a gente conversa com um bebê de 9 meses, estimulando a fala, por que não estimular através do material, através de imagem? O Luiz, ele sempre se comunicou através de mão, através do olhar. Só que eles falavam antigamente há 10 anos atrás, que ele não tinha maturidade cerebral para inserir a comunicação alternativa, aumentativa. Então, isso acabou atrasando o Luiz Henrique, por exemplo. E hoje a gente está correndo atrás desse processo. Mas, graças a Deus, ele tem se mostrado bastante interessado pela prancha de comunicação, que isso facilita ele, inclusive, a falar se está doendo, se ele está cansado, se ele quer brincar mais, com quem ele quer ficar. Isso facilita muito no dia a dia. Porque, para quem não conhece a criança, eu sei fazer a leitura do Luiz Henrique como um todo, qualquer coisa. Eu falei, ele está com isso, ele está com aquilo. Aí todo mundo, como é que você sabe? Aí faz exatamente aquilo que eu falei. Mas a gente não está junto o tempo Só todo, que quem né? A gente não está junto na escola, né? Exato. E quem não está junto, a prancha de comunicação é um excelente material para poder fazer essa dimensão da criança. Amanda, é importante dizer também que os professores não estão preparados, eu até brinco, né, que é para apagar incêndios. Quais são os incêndios que acontecem na escola? Crise, birra, desorganização, medos, porque tem crianças como a minha filha, por exemplo, que tinha muito medo de barulho, né? Foi até o motivo do livro, ela tinha medo do barulho do caminhão do lixo, medo da escola. Então, não existe um lugar mais barulhento que a escola. Então, o despreparo das instituições públicas e privadas, ele é muito grande. Então, a gente vai tentando levar informação, levar conhecimento de forma gratuita, através de palestras, fazendo o que a gente pode para poder ajudar esses profissionais. Eu recebo relatos de professores pedindo socorro. O que eu faço? A criança entrou em crise. O que eu faço? O que é isso? Contenção? Como que eu ajudo? Porque os professores, alguns querem entender sobre esse assunto, mas não têm apoio, né? Então, eu falo que a gente está ainda num processo de formiguinha, lutando pelos direitos, que é lei, mas que realmente na prática não acontece. Ao contrário da minha realidade, eu sempre participo muito da escola e ajudo muitos professores. Então, eu falo que o conhecimento dos pais é importante até por isso. Porque se o governo não oferece, se a escola é particular não oferece, você, pai e mãe, busca conhecimento e vai lá e ajuda o professor a intervir e ajudar o seu filho na escola. Eu até gostaria de complementar um pouquinho. Eu tenho muitas professoras alfabetizadoras, que é o meu maior público, que são especialistas em várias áreas, psicopedagogas, neuropsicopedagogas, enfim, várias especializações. Mas, infelizmente, elas são barradas no sistema. Então, tenho várias escolas que eu já fui visitar, colégios particulares, também colégios públicos, que, por um planejamento anual, semestral que seja, elas não podem
intervir individualmente. As escolas estão tendo dificuldades em fazer o PEI das crianças. Elas não sabem o que é isso. Ou às vezes até sabem, mas se negam. De novo, não vamos generalizar. Mas eu tenho muitos profissionais, educadores frustrados, que eles querem ajudar, pois às vezes os pais são omissos e a educadora é a única referência da criança e ela se sente de mãos atadas, pois ela tem o conhecimento, ela gostaria muito de fazer, mas de acordo com a didática, a dinâmica do dia a dia em sala de aula, que às vezes, a grande maioria das vezes é numerosa, ela não consegue ir no indivíduo, no particular. Então, tem muitos professores aqui, em contrapartida, querendo muito ajudar, auxiliar nas particularidades e sem poder conseguir, né, ir no individual. E vale lembrar que a exclusão não é só você dizer que não tem vaga, né, para aquele aluno. É você receber o aluno e deixá-lo no canto ali, não inserir nas atividades, ou se inseriu e ele sai, você não traz de volta. Isso é exclusão. Ele ficar quietinho num cantinho é exclusão. Assim como bullying e tantas outras coisas que às vezes os profissionais não conseguem administrar. Olha, nós teríamos papo aqui para mais 2, 3 programas no mínimo, mas eu preciso encerrar com vocês, então eu quero agradecer, viu, as informações, o amor, dizer que, né, cada uma, as mães e as profissionais, fica aqui todo o nosso respeito por vocês, pela batalha e pela luta, que eu sei que é tremenda, e que Deus possa abençoar vocês, seus lares, suas profissões e tudo que vocês vêm construindo. Deixar um beijo e deixar o contato aí da Carol Viola para vocês. Um beijo para o Luiz, viu, Carol? Obrigada por estar aqui com a gente. E Amanda, Paula Frati. Só para avisar, quem tiver filhos que tenham diagnóstico de deficiência, pode procurar o Instituto Serendipidade, que faz inclusão das pessoas com síndrome de Down. E eles começaram o acolhimento com síndrome de Down, mas tem uma representante, uma mãe representante de cada deficiência ou síndromes raras, que faz esse acolhimento dessas mães para auxiliar na caminhada e elas se sentirem acolhidas e de mãos dadas para facilitar essa caminhada que é tão difícil. E trocar informações, né? Exato. Porque é bem importante. Paula Frati, neuropsicóloga, tá aí o contato da Paula para vocês também. Obrigada, viu, minha querida? Seja sempre bem-vinda. Raiane, um beijo para você. Obrigada por ter vindo de Belo Horizonte aqui para o nosso programa. Que Deus abençoe sua filha, seu filho, sua família. E parabéns pelo que você construiu. Mostra seu livro, por favor. Tá aí o contato dela na tela para vocês e esse é o livro. O mundo não vai mudar porque seu filho tem autismo. Então você tem que se adequar, né? A mudança está nas pessoas. Somos nós que podemos promover a mudança ao nosso redor. E assim a gente vai promovendo a mudança, ajudando as pessoas, né? Eu sempre falo que se você não dá bom dia para quem você, para atendente que te deu um café da manhã, por exemplo, como que você quer que as pessoas sejam educadas? Claro. Nós precisamos fazer a nossa parte primeiro. Obrigada. Eu quero. Você vai me dar um livro desse? Esse é seu, de presente. Obrigada. Miris Oliveira, psicopedagoga. Tá aí o contato da Miris também para vocês. A Miris atende em Guarulhos, é isso, Miris? Sim, Guarulhos. Em São Paulo, né? Obrigada, minha querida, mais uma vez por estar aqui. Sempre um prazer poder falar de um assunto tão pertinente e poder auxiliar tanto os pais quanto os profissionais. Toda a informação é válida para que faça aí a diferença na vida dessas crianças. Vamos voltar para falar desse assunto, né? Para continuar o assunto, porque tem muito papo pela frente. Espero que tenha sido de grande valia para você. E segunda-feira está no YouTube. Bora compartilhar com quem você acha que precisa ouvir esse papo, tá? Obrigada, equipe. Obrigada, profissionais. Obrigada a você pelo carinho da audiência e da companhia. Até sábado que vem. Beijo, boa semana. Fiquem com Deus.